Eu tive a oportunidade de estudar padaria espiritual na minha tese de doutorado, porque eu tive a sorte espetacular de ter como orientador a Frane Coutinho. No primeiro dia de aula na UFRJ, então ele disse: olha, eu gostaria que cada pessoa estudasse sua terra. E com efeito, havia uma moça lá estudando baiana, estudando Carlos Chiacchio, que era um baiano. Havia uma moça de Santa Catarina estudando a influência alemã nos romancistas de Santa Catarina. E eu, então, a minha proposta era estudar o simbolismo na padaria espiritual, né? Esse aqui era o título do meu trabalho. A Frane Coutinho aprovou na hora. Essa foi uma grande emoção que eu tive. E eu publiquei, então, em 1983, a padaria espiritual e o simbolismo no Ceará. Normalmente, as pessoas de um estado, como eram as pessoas das províncias, conhecem tudo, menos sua terra, né? Quando eu comecei a dar aula de literatura cearense, eu via que todo mundo se boquiabria. Isso me alegrava muito, porque eu tinha a oportunidade de mostrar os nossos conterrâneos aos nossos conterrâneos de agora. Eu recebi das mãos do meu amigo, saudoso amigo Faria Guilherme, um exemplar do livro A Padaria Espiritual de Leonardo Mota. Mas a verdade é que esse livro me encantou. E a partir dele foi que eu comecei a estudar tudo que eu encontrava sobre a padaria espiritual. Fiquei encantado com as transcrições de trechos das atas. E há mais de 40 anos eu procurava encontrar essas atas e dizia em todo canto, em entrevista, em livro e tudo, que esse livro havia desaparecido, talvez comido pelos cupins. Mas recentemente foi encontrado esse livro com todas as atas e vai ser editado. A padaria espiritual se projetou principalmente pelo seu programa de instalação. O programa de instalação era cheio de humor, né? Coisa muito original, e chegou a ser transcrito na íntegra no Jornal do Comércio do Rio de Janeiro. E há uma coisa interessante, é que estava sendo fundada uma associação de rapazes de letras e artes. É a única associação de rapazes de letras e artes da história do Ceará até hoje. Um equívoco que me dói na alma, num dos artigos, que são considerados inimigos naturais do padeiro: o clero, os alfaiates e a polícia. Ora, esse clero até hoje é repetido. E quando José Bonifácio Câmara me mandou uma cópia do original que pertenceu ao Olavo Bilac, eu fui ver lá, não é o clero, é os padres, o que é bem diferente. Bárbara, flor do sertão, guerreira do não e do sim. Bárbara, mãe de Tristão, avó de Alencar, do Guarani. Bárbara, olha esse mar, o dragão desse mar é um Davi. Feito você a lutar pelo dom de lutar, pelo porvir. Bárbara, ouve o conselho do velho de Quixeramobim. O sertão vai virar mar e o mar vai virar um jardim. Bárbara, olha essa aldeia tão cheia de ti e de mim. Bárbara, olha esse céu, é o céu do sertão do meu padim. Ai, ai, meu padim, padiciço. Liberdade aqui é tudo isso, o Ceará tem disso sim. Ai, ai, meu padim, padiciço. Liberdade aqui é tudo isso, o Ceará tem disso sim. Bárbara, olha esse chão como é seco o sertão do sem fim. Lar de Raquel de Queiroz e do Patativa do Cariri. Berço do cego Aderaldo e do tal do amor de Peri Ceci. Luz de Delmiro e Evaldo, Gouveia, Candeia a reluzir. Bárbara, ouve essas ondas de Jericoacoara e Aracati.
Olha esses gatos pingados pintados por mestre Aldemir. Ouvi Humberto Teixeira, doutor do Baião, no bandolim. Bárbara, olha essa flor que é da cor da flor do alecrim. Ai, ai, esse chão fronteiriço, esse amor, esse mar, esse maciço, o Ceará tem disso sim. Ai, ai, esse chão fronteiriço, esse amor, esse mar, esse maciço, o Ceará tem disso sim. Bárbara, veja o clarão dessa luz, redenção dos Martins. Bárbara, luz de Bezerra que trouxe pra terra o fim do fim. Bárbara, onde Iracema, graúna do sol, Curumim. As faustas águas do Nilo que é o Jaguaribe daqui. Terra judia cigana, versão carcamana de pré-pichim. Fogo de berço arabesco, afresco de pilim-pim-pim. Água canoa das fontes dos verdes portais do Fortim. Bárbara olha pro Crato, a princesa de trança e Transilim. Ai, ai, esse povo mestiço. Final do século XIX. O mundo passara por grandes transformações, traduzidas em novos modos de pensar e viver o cotidiano. Era o século das máquinas, do materialismo, era a Belle Époque, marcada principalmente pela cultura urbana, cosmopolita e pelo ar de modernidade. Paris era o grande centro irradiador da cultura mundial. Para o Brasil, o modelo vinha calhar para atender os anseios da burguesia. Mas esse contexto de afrancesamento dos costumes, que tanto agradava as elites, não viveu só de simpatias. Incomodados com esse estrangeirismo em Fortaleza, nasce um movimento artístico e literário inovador, a padaria espiritual. A padaria espiritual, para mim, foi o mais importante grêmio cultural do século XIX. E veja bem, por que eu digo cultural? Porque no primeiro artigo do programa de instalação está dito que se organizará uma sociedade de rapazes de letras e artes. Foi a única, nunca antes nem depois houve outra igual. A padaria ela surge em Fortaleza na última década do século XIX. A padaria vai de 1892 a 1898. Esse período do final do século XIX, começo do século XX, a cidade de Fortaleza passa por um intenso processo de remodelação urbana e social. Esse processo leva em conta como referência a modernidade europeia então em curso. Há já na França, em Paris e outras cidades europeias, a emergência disso que se chamou de Belle Époque, né? Belos tempos, que é um período que está acontecendo muitas novidades, invenções maquínicas célebres e que vão dotar cidades de equipamentos e serviços urbanos. Fortaleza, como está passando por um processo de expansão, de crescimento urbano desde 1860, com boas vendas do algodão para o exterior, há todo um investimento no sentido de dotar a cidade desses equipamentos para que ela acompanhe essa modernização. Era uma época que estava se afirmando muito
o capitalismo se expandindo aqui pela cidade de Fortaleza, então grupos emergentes, as classes médias estavam crescendo. E com isso a afirmação do poder do consumo, quem possuía mais objetos de consumo industrializados. São instalados nas cidades equipamentos e serviços modernos que são contemporâneos da padaria. A ferrovia, ligando Fortaleza ao interior, o bonde, né, que é a inauguração do transporte coletivo em Fortaleza, sob trilho na Puxarabu. E temos também a instalação de 4 cafés em estilo francês, chalé francês, na Praça de Ferreira. São todos de madeira, muito bonitinhos, enfeitadinhos. É onde um ponto de encontro de intelectuais, de jornalistas, de homens de letras, de bacharéis, diletantes que liam as revistas, os livros de época, iam para lá para falar sobre literatura, falar sobre política, falar sobre moda, enfim. Era o ponto de encontro, digamos, das elites esclarecidas, dos homens de letras, dos intelectuais do período. Em 1873, houve em Fortaleza a Academia Francesa, que congregava pessoas como Tomás Pompeu, Araripe Júnior, Rocha Lima, Capistrano de Abreu e outros. Acabou-se por volta de 75. Em 1886, João Lopes, que viera da Academia Francesa, fundou o Clube Literário, que publicou a revista Quinzena. E daí fizeram parte o Antônio Salles, muito jovem, Juvenal Galeno, Rodolfo Teófilo, Zé Carlos Júnior e muitos mais. Também acabou-se. Então, depois do fim da Academia Francesa e do Clube Literário, a pasmaceira era grande. Havia um bocado de grêmios, mas uns grêmios pequenos, sem maior expressão. E 2 dos amigos de Antônio Salles, se não me engano, Álvaro Martins e Sabino Batista, disseram, vamos criar um grêmio em Fortaleza. Antônio Salles disse, não, pelo amor de Deus, uma coisa assim, com aqueles discursos narcóticos, tem que ser uma coisa original que repercuta lá fora. Que não fosse igual aos outros que já existiram, né? Como a Academia Francesa, Clube Literário, Centro Literário, Academia Cearense. Esses últimos 2, Centro Literário e Academia Cearense, já do período da padaria espiritual. E Antônio Salles ficou encarregado de arranjar um nome e os estatutos dessa agremiação. Disseram, bom, se você quer uma coisa original, então você que crie. Como Antônio Salles, que foi a alma da padaria espiritual, na época era um homem cheio de verve, de humorística, ele criou uma coisa humorística. Daí, formação de um grupo, né? A padaria espiritual ser um grupo bem mais despojado, mais despretensioso, mais longe dessa postura formal, austera, séria que os grupos literários, científicos ou filosóficos tinham no período. Na época, uma coisa chamada padaria espiritual era uma coisa original. Os sócios eram padeiros, o presidente era padeiro mor, o secretário era primeiro forneiro, né? As sessões eram fornadas que ocorriam naturalmente no forno. E quando houvesse um jornal, como de fato houve, seria o pão. Espiritual porque eles queriam alimentar o povo com o pão do espírito. O que eles imaginavam ser o pão do espírito? A literatura e as artes. Eram tempos novos no cenário político brasileiro. Em 1889, o Brasil deixara para trás o Império e iniciava um novo modelo, a República, proclamada pelo Marechal Deodoro da Fonseca. A Constituição de 1891 adotava o presidencialismo e o federalismo como forma de organização do Estado, garantindo liberdade política aos governadores. Em 1894, assumia o poder o primeiro presidente civil do Brasil, Prudente de Moraes, inaugurando um período de alternância do poder entre representantes das oligarquias rurais do sudeste do país, que perduraria até 1930. A primeira fase, sem dúvida alguma, é a fase que a gente percebe um aspecto mais pilhérico, mais de deboche e mais também voltado para preocupações do cotidiano local. Eles faziam uma movimentação em torno de melhorar a Praça do Ferreira, né, que na época
era a Avenida 7 de Setembro, a Avenida Ferreira, né, que eles chamavam. Também fizeram um movimento para conservação do Parque da Liberdade, que era um local que hoje é chamado Cidade da Criança, que eles gostavam muito. Então eles faziam uma campanha de preservação da cidade, da melhoria da cidade. Foram 20 os primeiros, aliás, 21, porque depois entrou outro. Claro, naturalmente, nem todos eram iguais. Uns eram poetas, outros não eram. Antônio Salles era poeta e seria ficcionista depois com o Romanceado de Arribação. Convidaram Adolfo Caminha, que ainda não era um romancista da Normalista, só em 93 que ele publicaria, né? Na primeira fase tem isso. A maioria era poeta, Sabino Batista, Álvaro Martins, Temístio Machado, esses dois terminaram sendo expulsos, porque em 94 eles fundaram o Centro Literário. Adolfo Caminha seria expulso também. Mais de 200 poemas foram publicados nos 36 números do jornal, e houve vários livros de poesia publicados nas colunas de O Pão. Já na segunda fase, a gente vai perceber aí uma preocupação maior com temas voltados para os debates na vida pública, né? Sobretudo no que diz respeito a propostas para modelos de Estado, de nação, de institucionalidade, de inserção na vida pública, através da literatura. A reorganização ocorreu em 28 de setembro de 1894. Aí entraram mais sócios, né? E aí que o primeiro padeiro-mor, Jovino Guedes, saiu, pediu para sair, e quando houve a reorganização foi escolhido José Carlos Júnior. Ele foi padeiro-mor de 94 a 96, que foi a fase que eu considero mais profícua do movimento. E nessa fase não houve interrupção quase nenhuma do jornal. Muita gente diz que teve 2 fases, eu acho que teve 3. A primeira fase é até o número 6. Aí quando passa do 7 em diante, o layout do jornal é diferente. E depois quando passa para a terceira fase já é também diferente. Na primeira fase houve humorismo e trabalho, e na segunda trabalho e humorismo. Porque a primeira fase só publicou em 1893 o livro Fantos, que é o primeiro livro simbolista do Ceará, de Lopes Filho. E a segunda fase publicou inúmeros livros. Aí publicou As Trovas do Norte, de Antônio Salles, Flocos, de Sabino Batista, Marinhas, de Antônio de Castro, Os Dolentes, de Livro Barreto, que é uma obra póstuma, os livros de José Carvalho, de Rodolfo Teófilo Vares. Então toda a bibliografia, quase toda a bibliografia da Padaria Espiritual, e eu nem sei como é que eles conseguiam publicar, a maioria por Cunha, Ferro e Companhia, da segunda fase. A literatura, como disse o Nicolau Servicenco no livro Literatura como Missão, era uma espécie de ferramenta para civilizar a sociedade. Então era através da literatura que se multiplicava os valores relacionados à civilização, à vida em sociedade. Era movimentar a cultura em Fortaleza, trazer algo novo na parte literária, na parte cultural. Eles eram pessoas humoradas, jovens, que estavam sempre brincando, mas ao mesmo tempo reivindicavam, faziam críticas sociais e também um trabalho de literatura. Então o Pão, ele é um jornal diferenciado. O pão. O nervo óptico de um burguês tem sua raiz no estômago. A pança de um burguês é o princípio de seu castigo. Ele não tem só essas críticas à burguesia e outras questões relevantes, prementes da época, como ele também tem sessões de brincadeira, ele tem sessões de carta, ele tem sessões de adivinhações, né? Ele é um jornal que brinca muito. Fragmentos de romance que saíram no jornal, poemas, notas líricas, críticas literárias. Então era um jornal bem variado, né? Tinha uma característica assim meio que almanaque, digamos assim, nesse sentido. Far-se-ão dissertações biográficas acerca de sábios, poetas, artistas e literatos, a começar pelos nacionais, para o que se organizará uma lista na qual serão designados com precisa antecedência o dissertador,
e a vítima. O Antônio Salles, que era a alma da padaria espiritual, era um homem extraordinário. Então ele não queria nada assim apesar de ele na poesia se transformar num poeta parnasiano, mas o parnasianismo no Brasil não foi como na França, ele era uma pessoa muito aberta, né? Então o Pão era para ser um jornal de caráter popular. Olha o pão, compre o pão! 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 Assim que foi lançado o primeiro número do Pão, em julho de 1892, os meninos ficaram gritando, olha o pão, olha o pão. E imediatamente se esgotou a edição. O segundo número do jornal Pão, eles fizeram 2.496 exemplares e venderam em apenas 2 horas. Quer dizer, o sucesso do primeiro foi tão grande que eles tiveram que fazer mais e venderam todos em apenas 2 horas. Isso para 1892. Quem lia o Pão, uma pequena parcela da sociedade, que já tinha algum instrumental na leitura. Geralmente alguém que frequentou aos grupos de instrução pública, que frequentou o Liceu do Ceará, algumas pessoas mais abastadas que chegaram a fazer faculdades em outras cidades do país. Aqui em Fortaleza era em torno de 17% das pessoas que sabiam ler e escrever. Então, grande parcela da população não tinha a menor condição de fazer o exercício da literatura. A oligarquia ciolina, comandada pelo comendador Antônio Pinto Nogueira Scioli, governou o Ceará de forma autoritária entre 1896 e 1912, controlando literalmente todas as esferas do poder cearense. Foi um período de intensos contrastes sociais na capital Fortaleza, inchada pelo êxodo rural decorrente das secas do interior. Dentre seus opositores, destacam-se 2 membros da padaria espiritual. Apesar da resistência de Rodolfo Teófilo e Valdomiro Cavalcante, o momento histórico abafaria de forma determinante os anseios de modernidade e a relevância da padaria espiritual, dando lugar a uma realidade caótica e mesquinha por muitos anos. A padaria espiritual ela teve repercussão Brasil afora. E isso deve-se muito ao Antônio Salles por ele ter divulgado a padaria espiritual através de cartas, fazendo convites a intelectuais do país nas capitais brasileiras, principalmente na capital federal, no Rio de Janeiro. Fica organizada nesta cidade de Fortaleza, capital da Terra da Luz, antigo Ceará Grande, uma sociedade de rapazes de letras e artes denominada Padaria Espiritual, cujo fim é fornecer pão de espíritos aos sócios em particular e aos povos em geral. Muitas cartas elogiando o movimento, elogiando o jornal Pão. Na correspondência do jornal que eles registravam, a gente nota gente do exterior, de Portugal, da França, elogiando o movimento para ser feito aqui no Brasil naquela época, né? O Antônio Salles, quando chegou para morar no Rio de Janeiro e era apresentado às pessoas, eles diziam, você é da padaria? Coisa que aconteceu no Rio de Janeiro, mas aconteceu em São Paulo, aconteceu em Minas Gerais. Uma das coisas mais interessantes foi a forma como eles conseguiram divulgar o pão. Né? Era um informativo, era uma coisa que saía do bolso deles, eles cobravam, mas na realidade era de uma forma meio jocosa. Naquela época, em 1892, eles conseguirem fazer essa divulgação, sair aqui da província e conseguir se desdobrar, inclusive no exterior. Eles mandavam cartas, inclusive, para Guerra Junqueira e outros artistas, outros escritores de Portugal. Eu já acho um grande mérito. Todos os padeiros serão obrigados a defender seus colegas da agressão de qualquer cidadão ignaro e a trabalhar com todas as forças pelo bem-estar mútuo. Graças a esse programa de instalação, publicado anonimamente em 1892, foi que a padaria espiritual repercutiu realmente, porque o Jornal do Comércio do Rio de Janeiro transcreveu o programa na íntegra. Todos os padeiros terão um nome de guerra único, pelo qual serão tratados
e do qual poderão usar no exercício de suas árduas e humanitárias funções. Então é o seguinte, o Antônio Salles, Moacir Jurema, um nome muito cearense, porque Moacir foi o primeiro filho de Iracema, e Iracema era a guardiã do segredo da Jurema. Adolfo Caminha, Feras Guanabarino, Temístocles Machado, Túlio Guanabara. Por que Guanabara e no Guanabara? Porque os dois tinham vivido no Rio de Janeiro. Álvaro Martins, Policarpo Estouro, Lívio Barreto, Lucas Bizarro, aproveitando as iniciais do nome, né? O músico Henrique Jorge, Sarazate Mirim, porque ele é pai do Paulo Sarazate, mas o Sarazate dele aí vem de Pablo Sarasate, um músico espanhol que ele muito admirava, autor das áreas ciganas, né? Os padeiros, eles faziam também questão de dizer que tinham pouca grana, né? Era um pessoal de camada média, portanto, estava com dificuldades. Então, veja bem, eles tiveram 3 sedes, todas na Rua Formosa. Rua Formosa hoje, Rua Barão do Rio Branco. Parece que eles não pagavam aluguel e iam sempre se mudando. Até que terminaram mesmo nas casas dos padeiros que tinham casa, como diz Moacir Jurema. Eu sei que no começo eles colocavam anúncios. Aí eu acho que esses anúncios, de certa forma, cobriam as despesas. Aquele que durante uma sessão não disser uma pilhéria de espírito, pelo menos, fica obrigado a pagar no sábado café para todos os colegas. Quem disser uma pilhéria superiormente fina pode ser dispensado da multa da semana seguinte. As reuniões da padaria espiritual certamente era regada de muito humor e pilhéria. Eles apareciam de vez em quando nas sacadas da sede com longas barbas postiças, fazendo pronunciamentos, declamando poesias, uma coisa bem teatral, né? Agora tinha a parte séria, a parte da literatura mesmo, a parte cultural e tinha a parte jocosa, né? Um ambiente praticamente informal, mas que deixou aí os seus frutos na história e na literatura do Ceará. A padaria espiritual obriga-se a organizar, dentro do mais breve prazo possível, um cancioneiro popular genuinamente cearense. Infelizmente, isso só foi acontecer no final da última fase do pão. Isso é uma tônica da padaria, essa defesa, essa valorização do que é nosso. Cancioneiro popular. Eu estou aqui, foi José Carvalho, Cariri Braúna, quem recolheu. Ele era um folclorista. Você diz que sabe muito, borboleta sabe mais, vira de pernas para cima, coisa que você não faz. No lugar onde eu canto, todos tiram o chapéu. Cada repente que eu tiro, corre uma estrela no céu. Isso tudo é anônimo. Toda a cultura da nossa região, eles gostavam de incentivar. E foi por isso que, como aconteceu na Semana de Arte Moderna também, valorizar as coisas brasileiras, do Brasil, né? Segundo Leonardo Mota, que era um folclorista, né, era um grande folclorista, a maioria dessas trovas era inédita em letra de forma, era só dita oralmente. O distintivo da padaria espiritual será uma haste de trigo cruzada de uma pena. Distintivo que será gravado na respectiva bandeira, que terá as cores nacionais. Não há um consenso na padaria espiritual e não é um consenso nos homens de letras da época. Ao mesmo tempo que era percebido a necessidade de mudar de acordo com aquilo que estava sendo percebido na Europa, industrialismo, eletricidade, sistema fabril, instrução pública, etc., republicanismo, aqui eles percebiam que o mundo, que a vida social, que os indivíduos, eles iriam perder algo que estava relacionado à sua cultura típica, aos valores típicos dessa sociedade. Porque agora é uma nova cidade que está em Constituição, uma nova ordem urbana e social que está em Constituição. Agora vai ser uma cidade capitalista, material, elitista, que, portanto, não vai tolerar resistência, não vai tolerar reclamações, insubordinações. E a gente percebe isso com a violência gritante que foi feita sobre vários elementos relacionados à cultura popular. O maracatu, o congo, o fandango, o bumba meu boi, como eu já mencionei aqui, né? A perseguição no Rio de Janeiro que a gente viu em relação aos capoeiras. Os intelectuais não tinham, eles próprios, um consenso relacionado a esse ambiente civilizador. Sabia que ele era necessário, mas sabia que, por outro lado, também iria prejudicar alguns aspectos da sociedade, principalmente no que diz respeito à cultura.
Será julgada indigna de publicidade qualquer peça literária em que se falar de animais ou plantas estranhos à fauna e à flora brasileiras, como cotovia, olmeiro, rouxinol, carvalho, etc. Eles tiveram, dentro do seu contexto, dentro do seu universo, através da literatura, uma preocupação com a formação da República. A proposta seria uma sociedade onde o exercício da democracia, que era a possibilidade de votar, a inserção junto ao consumo, possibilidade do acesso à instrução pública, algo tão caro naquele momento. A originalidade da padaria espiritual, para mim, a primeira já foi dita por outros, né? Leonardo Mota destaca muito que é esse humorismo. Nenhuma agremiação antes tinha tido tanta graça, né? A Academia Francesa era muito séria, o Clube Literário idem, e a padaria espiritual começou logo com muita graça, com muito humor. E naquela ideia sisuda de como deveria ser o cidadão, o civilizado para circular no espaço urbano, a padaria espiritual ela conseguiu quebrar isso, quebrar com essa coisa e mostrar a originalidade, a espontaneidade do povo. Eu acho que o amor à cultura, o amor aos livros, o amor à leitura, era isso que eles queriam passar para a população, achando que a população de uma cidade só se desenvolve através da educação e da cultura e da leitura. Essa defesa, né, das coisas brasileiras, né, dos valores nacionais, da cultura nacional em relação a essa abertura, né, a essa macaqueação do que vem de fora. Eu particularmente vejo como uma das principais realizações do grupo, o próprio grupo. Surgiu o Centro Literário, que inclusive foi formado por dois membros que depois saíram da padaria espiritual, como também foi criado em 1894 a Academia Cearense de Letras, que foi a primeira academia de letras do Brasil, antes mesmo da Academia Brasileira. Então, não sei até onde esse movimento da padaria espiritual não incentivou a formação desses grupos, como vem formando até hoje, né? E a partir disso um estimula o outro. Que o cearense tem uma aptidão para o humor, sem dúvida alguma. A gente acredita que isso existe, está presente na sociedade cearense, né? A padaria espiritual destacou isso, a gente sabe, mas a gente tem que perceber que esse humor não é a marca do povo que sofre, que gosta de sofrer ou que aprendeu a sorrir sofrendo. Isso é algo que precisa ser desconstruído quando se fala da identidade cearense, né? O humor ele pode ser entendido aqui, acredito eu, como sendo aquela personificação do bufão, aquele indivíduo que na corte real era o único que podia afrontar o rei, através do humor, através da pilhéria. O principal grêmio literário e cultural que nós tivemos em Fortaleza e que nos ensina muita coisa interessante, né, sobre a cidade e sobre a nossa cultura. Ela deixou a sua marca, né? A marca da inovação, a marca do inconformismo com os padrões da época, mas com humor, com sarcasmo, com pilhéria. Então a padaria espiritual foi inovadora nesse sentido. A padaria espiritual realmente sacudiu a pasmaceira da nossa terra. Sob um céu puro de anil, o meu Brasil era um paraíso aberto. Até que um dia um estrangeiro aventureiro veio olhar ele de perto e num pau de bananeira a bandeira lusitana ele plantou. Meu Brasil desde esse dia que agonia teve o seu descobridor. Com 3 penas de urubu e o resto nu, nós vivia pela tarde
e ninguém tinha receio, bem eu sei, nem Dom Lopes Gonçalves. E Cabral, que era almirante, comandante, trouxe 100 de uma só vez. Quando a gente quis gritar, quis estrilar, tava assim de português. Nunca mais tranquilidade na cidade teve os filhos do país. Cada um que aqui sartava carregava.